tá tudo estranho aqui. Tô levantado desse lado. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, depois de muito tempo, eu vou comentar com vocês sobre a prova da AFA. Eu tô esperando esse vídeo há muito tempo, mas finalmente saiu. Bom, pra quem não sabe, a AFA, também conhecida como Academia da Força Aérea, é uma instituição de ensino superior que fica em Pirassununga, no interior de São Paulo, e é responsável por formar os oficiais aviadores, intendentes e infantes da aeronáutica. A prova tem duração de 5 horas com 20 minutos, são 64 questões, 16 de matemática, 16 de física, 16 de inglês, 16 de português e uma redação dissertativa argumentativa. Bom, eu vou comentar com vocês o que eu achei da prova primeiro, né? Se você quiser saber os meus resultados, já pular pro final do vídeo. Então, eu vou começar por português, que é as primeiras 16 questões aqui do modelo A, né? O modelo de prova que eu fiz. Gente, do modelo A pro B pro C só muda a ordem das questões, tá? Não tem nada mais, é só pra não colar. A prova de português fala sobre inteligência artificial. Eu achei um tema diferente para aeronáutica. A aeronáutica geralmente gosta de ser diferente, não cobrar assuntos assim tão da atualidade, né, mas que tem uma certa relevância. A AFA gosta de cobrar temas mais sociais, assim, né. Então, como esse tema caiu em vários vestibulares, concursos, ultimamente, inclusive da Polícia Militar de São Paulo, que a prova também não foi muito tempo antes da prova da AFA, né? Eu achei diferente, assim, né? Porque tava todo mundo cobrando e a AFA gosta de ser diferente. Mas, enfim, caíram 5 textos. Eu achei padrão para a prova da AFA, achei normal. Infelizmente, eu não tive um bom desempenho na prova de português. Eu fiquei bem chateada com isso porque eu senti facilidade na hora de fazer a prova. E o que eu acho é que tem caído muito mais gramática na prova da AFA, né? Geralmente era uma questão bem mais interpretativa, assim, e agora tá caindo bastante gramática. Isso é a principal mudança que eu acho que tem, assim, na prova da AFA, apesar de ser a primeira vez que eu tô fazendo essa prova, né? Mas pelas questões que eu fazia, pelas provas que eu já vi anteriormente, não tinha tanta gramática, era muito mais a questão da interpretação. Eu achei bem elaboradas as questões, né? A AFA tem pesado mais a mão em português, mas assim, eu senti muito gosto na hora de fazer a prova. Eu achei uma prova muito bonita, muito bem elaborada, e eu realmente senti facilidade na hora de fazer a prova de português. E tem sido um assunto que eu tenho tido mais dificuldade. Quem assiste meus vídeos no canal sabe que português não tem sido o meu forte ultimamente. Então, por isso que eu fiquei decepcionada com o resultado depois, se vocês já não sabem o porquê. Vamos seguindo aqui com a prova de matemática, inclusive parece de português, né, aqui, e aqui também, só que, gente, era matemática. Isso eu achei interessante na prova da AFA, que caiu tanto em matemática quanto em português, questões sobre o mesmo assunto, só que, claramente, eles cobraram de formas diferentes, né. Mas eu achei interessante, eu nunca tinha visto isso em nenhuma outra prova, e eu achei legal. A prova de matemática da AFA tem esse debate que veio um pouquinho mais fácil, né? Porque fácil ainda é uma palavra muito forte para a prova da AFA, mas realmente eu acho que o que pesa em matemática na prova da AFA é o tempo. Tem questões bem difíceis, só que tem algumas que você vai perder muito tempo, isso que torna a questão difícil. Você tem que pensar em várias coisas, né? Considerar várias coisas. E a AFA gosta de misturar assuntos, gosta de questão de alternativa, 1, 2, 3 e 4, quantas são falsas, qual é a somatória de alternativas corretas, etc. Então, o tempo é uma questão que todo mundo comenta e que atrapalha na prova da AFA. Eu senti que veio uma prova bem pouco mais simples que nos anos anteriores, que as provas anteriores que eu fiz, né? Mas mesmo assim não tive um resultado muito legal. Eu senti que o nervosismo me atrapalhou um pouco, mas eu achei uma prova muito bem elaborada, questões bonitas, e uma coisa que me chamou um pouco a atenção é que não caiu matriz e determinante. Então eu tô na expectativa que ano que vem caia. Função, como sempre, despenca. Eu acho que teve umas 3 ou 4 questões de função, então realmente é muita coisa. E é de se esperar da AFA. Aí, inclusive um bizu, se você vai prestar qualquer concurso militar, estuda a função, porque despenca. Bom, continuando aqui, a matéria que eu tenho mais facilidade, inglês.
Em inglês, vieram 4 textos e praticamente só interpretação. Então, para quem não sabe, ano passado meio que mudou esse padrão de prova. Antigamente tinha 1, 2 textos e todas as 16 questões a partir desses 2 textos, né? E isso agora mudou, agora tem 4 textos e vai dividindo um pouco melhor as questões, né? Apesar de ser um pouco mais cansativo para fazer. Enfim, o tema dos textos foi sobre direitos humanos, caiu os refugiados, acho que caiu meio ambiente, eu acho que caiu uma questão, né? Aí, enfim, caiu da Anne Frank também, né? Então, assim, eu achei interessante, eu achei diferente. E eu tive facilidade na hora de fazer a prova. Apesar de inglês já ser uma matéria que eu tenho facilidade, teve um texto que era sobre um filme na Netflix. Então, assistir filmes ajuda sim, especialmente quando é em inglês. E eu acho que eu consegui acertar as questões sobre isso porque eu assisti um filme, eu gosto de estudar assim sobre assuntos assim históricos, né, como foi a Segunda Guerra Mundial. Apesar de muito trágico, eu acho interessante estudar esse tipo de coisas. Caiu também sobre a Malala, né, que praticamente todo mundo conhece. Então, assim, muito a questão dos direitos humanos, muito texto. E eu achei uma prova assim legal, normal. Eu acho que, assim, tô meio indiferente em relação a isso, porque eu sou suspeita a falar, porque realmente é uma matéria que eu tenho mais facilidade. Pra falar sobre física, eu também sou um pouco suspeito, porque pra mim física tudo é difícil, então eu não posso meio que fazer um parâmetro pra saber se foi um pouco mais fácil ou difícil que os anos anteriores. O que eu senti facilidade, entre aspas, é a primeira questão, essa aqui de terminar o gráfico, não sei se dá pra ver. Essa foi a única questão que eu fiz tranquila, eu falei, essa aqui eu vou acertar. Minha prova de física tá praticamente em branco. Não era para estar, mas está. Infelizmente, olha isso, gente. Tá praticamente em branco, assim. Eu só rabisquei as últimas 2 folhas. Física, eu tive um resultado que me surpreendeu um pouco, porque é a matéria que eu tenho mais dificuldade. E eu não fui tão absurdamente mal, mas eu também não fui bem. Mas, assim, a partir do que eu tinha estudado, do que eu sabia de física, eu fiquei surpreendida até com o resultado. Eu não posso falar muito sobre a física, porque pra mim física é física e tudo é difícil, né? Como é, amigo? Mas eu consegui sentir um pouquinho mais de, assim, facilidade em 2 questões, né? Mas era de assuntos que eu já conhecia e eu passei mais tempo estudando. Então, eu acho que física é isso. Muito difícil, como sempre. Um nível muito alto, né? A AFA cobra bastante. E é isso. Bom, redação. Ó, modelo padrão deve cair da AFA. Caiu inteligência artificial também, né? Redação da AFA e deve cair sempre cai de acordo com os temas da prova de língua portuguesa. E o tema era se a inteligência artificial vai conseguir substituir o ser humano. Eu fiz aqui algumas anotações, rascunho da minha redação. E infelizmente eu não tive a redação corrigida, vocês já vão ver o porquê. Mas eu achei um tema legal, assim, eu tive domínio, né, eu consegui falar sobre. E eu vou mandar a minha redação para estratégia, para eles corrigirem também. Quero saber como eu teria ido numa situação hipotética, né. Mas assim, redação legal, gostei, achei tranquilo. E tem que ver se eu teria ido bem também. O que eu acho de redação é que eu me perdi um pouco muito no tempo, né? Eu tenho que melhorar meu tempo em redação. Bom, gente, agora falando sobre os meus resultados, eu vou começar sobre a matéria que eu fui melhor, que foi inglês. Eu consegui acertar 15 das 16 questões, totalizando 93% da parte de inglês, né? E eu fiquei satisfeita com o resultado, mas a meta para a próxima prova é conseguir gabaritar, né? Porque minha tese é que na prova da AFA, pelo menos uma matéria tem que gabaritar quando se tem muita dificuldade nas outras, né? Para ter um equilíbrio e conseguir pegar uma classificação. Ainda mais agora que reduziram consideravelmente as vagas. Bom, nas outras 3 matérias, por incrível que pareça, eu acertei a mesma quantidade de questões, né?
eu acertei 6 questões em cada matéria, ou seja, matemática, português e física. Português eu fiquei um pouco decepcionada, porque, como eu mencionei, eu senti uma certa facilidade na hora de fazer a prova. Ainda assim, eu não fui bem, né? Eu não consegui pegar média. Pra quem não sabe também, a média na prova da AFA é 4,3, não é 5, então acertando 7 questões, você já tá na média e vai ter sua redação corrigida. Em matemática eu fiquei até que um pouquinho triste, porque eu senti que realmente dava pra ter feito mais, só que como eu fiquei meio nervosa na hora de fazer a prova, eu acho que foi uma quantidade de acertos justa, porque eu errei bastante besteira, mas eu sei que eu podia ter acertado mais. Então, a meta para a próxima prova é acertar umas 10 questões, assim, eu acho que eu já ficaria bem feliz. E física eu fiquei um pouco surpreendida, honestamente, porque como vocês viram, minha prova de física tá praticamente em branco. Tava esperando acertar em torno de umas 4 questões ali, né? Tem que considerar que teve anulações também, só que as questões que foram anuladas, eu tinha acertado essas questões. Então, assim, física eu também acho que dá pra melhorar. Pra próxima prova também eu sei que eu tenho que evoluir bastante, mas eu acho que tem que olhar também tudo que a gente já evoluiu, né? Então, acho que física aos poucos eu tô melhorando, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Então, nessas 3 matérias eu acertei 37%. No total, eu acertei 33 questões de 64, então 51% da prova. Mas eu não peguei média em 3 matérias, então não adiantou de nada. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado, entregado algumas informações adicionais. Se você tá buscando um curso preparatório, eu recomendo muito Estratégia Militares. Tem o meu cupom de desconto também, que eu vou deixar aqui no lado pra vocês, e na descrição também. Eu acho que tenho que estudar muito pela frente, mas é isso, gente. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem, deixem um like e não esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!